vocês? Acredito que esteja bem também. Na aula de hoje, eu vou falar com vocês a respeito de um assunto que a gente já iniciou. Eu me chamo Alan Maia, professor de Biologia de vocês. Na aula de hoje, vamos falar sobre citologia. Dar continuidade ao que a gente já está estudando. Citologia. Logia, estudo, cito, célula. Vimos nas aulas anteriores os tipos de células que a gente vai revisar hoje novamente. Vimos membrana plasmática e o ponto principal hoje da aula da gente que vamos dar ênfase maior é a parte de citoplasma, que esse assunto tem no livro de vocês. Pega o livro de vocês que vocês vão encontrar o capítulo de citoplasma. Gente, nesse primeiro momento aqui é um momento em que vamos falar da membrana plasmática. Na aula passada, vocês já viram que a membrana plasmática ela tem uma função muito importante, que a função da membrana plasmática é proteger a célula, é controlar o que entra e o que sai da célula. E o que é que eu posso aprimorar mais para vocês? Na aula passada a gente viu que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. O que é essa bicamada fosfolipídica? Ela apresenta o fósforo e apresenta o lipídio. O modelo que a gente conhece da membrana plasmática é o modelo do mosaico fluido. Quem foi que criou esse modelo do mosaico fluido? Os cientistas Singer e Nixon, no ano de 1972. Um detalhe importante, gente. A membrana plasmática é constituída por um duplo colchão de lipídios, interrompidos por enormes moléculas de proteínas, capazes de polarizadas girarem sobre si mesma, funcionando como porta giratória. Então eu tenho aqui o desenho da membrana plasmática. Ela tem os lipídios e ela, dentro desses lipídios, vamos encontrar proteínas. Onde vamos encontrar proteínas centrais e onde vamos encontrar proteínas o quê? Periféricas. Então, nesse primeiro momento, foi uma revisãozinha a respeito da membrana plasmática. Um detalhe: seres não constituídos por células, chamadas de quê? De vírus. Gente, eu já falei para vocês, já recapitulei com vocês e eu já disse o quê? Que o vírus ele é acelular. Então o vírus ele é acelular. O que é que significa acelular? É que não apresenta célula. O vírus ele não tem células. O vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. O vírus eles são revestidos por um capsídeo. O que é esse capsídeo? O capsídeo ele é uma capa proteica. O que é essa capa proteica? É uma capa formada por proteínas. E não é lipoproteico, como a membrana plasmática. O ser vivo, ele tem uma membrana plasmática, que essa membrana plasmática, que a gente viu, é uma bicamada fosfolipídica. Já o vírus, ele não tem esses lipídios. O vírus, ele é formado por quê? Proteína. Que essa proteína é o capsídeo. O vírus apresenta um único ácido nucleico.
Esse ácido nucleico pode ser DNA ou o RNA. O vírus, ele só apresenta DNA ou ele pode ser o que? RNA. Mas tem um detalhe, tem uma observação. Existem vírus que apresentam os dois materiais genéticos. É um megalovírus. Os vírus são sempre parasitas, utilizando a célula infectada e seus organóides para transformações de energia e obtenção de matéria. Então, os vírus, eles são parasitas intracelular obrigatório. Ele depende de uma célula para sobreviver. Está aqui um vírus. Aqui é uma foto da microscopia eletrônica. E aqui eu tenho o ciclo viral. O ciclo viral, ele pode ser lítico e ele pode ser lisogênico. Lítico ocorre o rompimento da célula. Lisogênico não. O que é que vai acontecer aqui? Esse vírus aqui é um vírus do tipo bacteriófago. É um vírus que se alimenta, que depende da bactéria para parasitar. Então o vírus chega, parou, pousou na membrana plasmática da célula bacteriana. Em seguida, ele injeta o material genético. O material genético viral. Esse material genético viral, ele vai começar a entrar em multiplicação. E o que é que vai acontecer? Começa a formar novos vírus e ocorre a lise celular. O outro, parte do ciclo lisogênico, o vírus, ele entra e recombina o material genético da célula. E aí começam a formar novos seres infectados. Então o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Já estudamos os tipos de células. Temos células do tipo procariótica e temos células do tipo eucariótica. Célula do tipo procariótica é aquela célula que é pobre em organelas ou organoides. É aquela célula que tem um núcleo desorganizado. A célula procariótica, ela tem núcleo, mas o núcleo dela é um núcleo desorganizado. A figura 1 mostra a bactéria Escherichia coli. A figura 2, uma outra bactéria gram. A figura 3, micoplasma. E a figura 4, cianofita, os algas cianofíceas. Em todos, observa-se a ausência de quê? Carioteca. Então, a célula procariótica, ela não apresenta um núcleo organizado. Ela não apresenta a carioteca. A cromatina acumulada numa espécie de grande cromossoma, o nucleóide. Então, a célula procariótica é isso aqui, ó. Está aqui a membrana plasmática. Está aqui o citoplasma. E está aqui o nucleóide. O material genético vai estar localizado exatamente aqui. Ela não tem um núcleo organizado. Ela não tem carioteca. Já aqui, eu tenho células eucarióticas. Eucarióticas, núcleo verdadeiro. Quem são os animais, quem são os seres que apresentam células eucarióticas? Protistas, fungos, animais e vegetais.
apresentam células cujo núcleo possui uma carioteca, que o limita. São seres eucariotos, e isto os diferenciam dos pertencentes ao reino monera. Então, cuidado. Diferencie procariótica versus eucariótica. Célula procariótica é aquela célula que tem um núcleo desorganizado, pobre em organoides, não apresenta carioteca. Eucariótica já é diferente. É a célula onde tem o núcleo organizado, onde vai apresentar carioteca. É aquela célula que é rico em organelas ou organoides. Então, a célula eucariótica é exatamente essa aqui. Membrana, citoplasma e o núcleo. E aqui eu ainda posso encontrar o nucleolo. Então, cuidado com a célula procariótica e a célula eucariótica. Eu tenho aqui a célula vegetal. Externamente à membrana plasmática temos também a parede celular. Então aqui eu tenho a membrana e eu tenho uma parede celular. Aqui eu tenho as organelas ou organoides, que aqui é o citoplasma, e aqui eu tenho o núcleo. Então a célula eucariótica, ela é rica em organelas ou organoides. E ela tem a carioteca, que aqui eu tenho o núcleo. Mas também pode acumular suberina, lignina, xilema, esclerética. Um detalhe importante: a célula animal, ela tem o que a gente chama de glicocálise, que a gente viu na aula anterior. Externamente a membrana plasmática das células animais. Nas hemácias poderá conter os aglutinogênios A ou B, ou ainda o antígeno RH. Então esse glicocálise, ele atua como sendo um reconhecimento de um corpo estranho para entrar na célula. Então o glicocálise ele está ali para identificar o que vai entrar dentro da célula. Todas as membranas de uma célula apresentarão a mesma composição lipoproteica, mosaico fluido. Aquele primeiro desenho foi a célula vegetal. Esse desenho daqui é a célula animal. Membrana, citoplasma e o núcleo. No citoplasma é o local onde vamos encontrar as organelas. Cada organela dessa tem uma função dentro da célula. Sistema endomembranoso. Da membrana plasmática até a carioteca, com diferenciações em retículo endoplasmático rugoso e liso, Golgi, vacúolos, lisossomo e câmara de secreção. Então, quando a gente fala de uma célula eucariótica, é uma célula que é completa, organizada, onde a gente tem a membrana e temos o citoplasma. E dentro do citoplasma vamos ter as organelas. Vamos começar agora o ponto principal da nossa aula de hoje. Eu fiz uma revisão com vocês. Falei da célula eucariótica, falei da célula procariótica que a gente já viu, falei da membrana plasmática e agora vamos falar do citoplasma. O que é o citoplasma? O citoplasma é a área que vai ficar entre a membrana plasmática e o núcleo. Então, o citoplasma é a área onde vai ficar entre a membrana plasmática e o núcleo. Então, esta área daqui todinha é o que a gente chama de citoplasma. Então, esse citoplasma
ele é importante por quê? Porque no citoplasma é o local onde a gente vai encontrar as organelas ou organoides. O que vem a ser essa organela e esse organoide? Organoide, ele é um pequeno órgão que vai desempenhar uma função dentro da célula. Citocélula, plasma líquido, é o líquido dentro da célula. Então essa área aqui todinha é toda formada por um líquidozinho. E é nessa areazinha, esse líquidozinho, que vamos encontrar as organelas. A primeira organela que vamos conhecer é o retículo endoplasmático. O que vem a ser esse retículo endoplasmático? Qual é a função do retículo endoplasmático? Todo o corpo da gente tem células. E no nosso corpo, dentro do citoplasma, dentro da célula, vamos encontrar os organoides. Retículo endoplasmático, conjunto de membranas ramificadas, como um labirinto que se estende da membrana plasmática da carioteca, aumentando a superfície interna e tornando mais eficaz a ação das enzimas. Então o retículo ele atua como se fosse um cano por onde vai passar a substância. O primeiro retículo endoplasmático é o retículo endoplasmático rugoso. Por que eu digo que ele é um retículo endoplasmático rugoso ou granular? Porque eles vão apresentar grãos. E esses grânulos são chamados de ribossomos. Na sua estrutura, você vai ter os ribossomos presos. E ele vai desempenhar uma função. Qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? Alinha-se ao aminoácido para a síntese de quê? Proteína. Então, produção de proteína. O retículo endoplasmático, ele vai transportar proteínas. Você já viu que o retículo endoplasmático atua no transporte. Mas sendo que a gente tem que saber qual é o transporte. O transporte de quê? Retículo endoplasmático rugoso, ele vai transportar proteína. Retículo endoplasmático liso. Qual é a diferença do rugoso para o liso? O retículo endoplasmático rugoso ou granular, ele apresenta grãos. Esses grãos são os ribossomos, que transporta o que? Proteína. Retículo endoplasmático liso, ele não tem esse grão. Então, ele não vai transportar proteína. Ele vai transportar o que? Armazena substâncias diversas e as utiliza para regular a concentração na célula. Ele vai participar da síntese de quê? Lipídios. Então, o retículo endoplasmático liso, ele não sintetiza proteína. O retículo endoplasmático liso, ele vai sintetizar o quê? Lipídios. Transporta lipídios. Qual tipo de lipídios? Esteroides. Em especial, os esteroides. Ele não apresenta o que? Ribossomos. Então, o primeiro organoide que estamos estudando no citoplasma é o organoide chamado retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele pode ser liso e ele pode ser rugoso. Retículo endoplasmático rugoso, ele vai ter ribossomos. Se ele tem ribossomos, ele vai sintetizar proteína, transportar proteína. O liso, ele não tem ribossomos. O liso, ele vai sintetizar o que? Lipídios. Em especial o que? Esteroides. Agora vamos falar dos vacúolos. É outro organoide importante dentro da célula. Um detalhe. Toda célula eucariótica,
ela tem um vacúolo. Se for uma célula eucariótica vegetal, o vacúolo dele é o quê? Maior. Se for uma célula eucariótica animal, o vacúolo dele vai ser o quê? Menor. Vacúolos dotados de uma membrana chamada tonoplasto conterão uma série de substâncias. Uma substância muito importante, água. Como eu falei no transporte da membrana, tivemos um transporte chamado de osmose, que a osmose é o transporte do solvente, que esse solvente vai ser a água. Então, uma substância importante é a água. Outro detalhe, há pigmentos irregularão a concentração interna da célula, sempre próxima à concentração do meio externo. Então, o vacúolo, ele é muito importante na célula. Vai ser o local onde vai acumular uma substância. Os vacúolos, eles podem ser grandes ou ele pode ser o quê? Pequeno. Uma organela, um organoide muito importante no estudo do citoplasma é o complexo de Golgi, ou nos vegetais chamados dictiossomos. Complexo de Golgi, sistema de membrana lisa que formam vesícula e sacos dispostos paralelamente. É uma central de armazenamento. Armazenamento de quê? Proteína. Então, o complexo de Golgi, ele vai armazenar. Armazena exatamente o quê? Proteína. Secreção de quê? Polissacarídeos, glicoproteínas, gelatinosas e enzimas. E ele empacota de exportação da célula, glândulas de secreção. Então, galera, o complexo de Golgi, ele tem uma função importante. Ele tem a função de quê? Armazenar a substância. Então, o complexo de Golgi atua como se fosse uma caixa que vai armazenar o produto. O complexo de Golgi, as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático, bem aqui, ó, o retículo endoplasmático rugoso, serão armazenadas no complexo de Golgi. Então, as proteínas sintetizadas no retículo rugoso, elas vão ser armazenadas exatamente onde? No complexo de Golgi. E vai ser transformada em substâncias mais complexas, como as enzimas dos lisossomos, ou o núcleo lançado no exterior da célula. Então, o complexo de Golgi, ele é importante. Ele empacota a substância, ele armazena e em seguida ele vai liberar. É esse complexo de Golgi, quando libera uma vesículazinha, ele vai ser responsável pela formação do lisossomo. Então, o complexo de Golgi, ele forma o lisossomo. Uma observação para vocês no complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele armazena a substância. O complexo de Golgi, ele forma o lisossomo, a vesícula que é liberada. Mas o complexo de Golgi, ele é responsável pela formação do acrossoma, que fica localizado no espermatozoide. Então, o acrossoma que vai ser formado no espermatozoide, a cabecinhazinha do espermatozoide, que é esse acrossoma, que ele vai ter uma enzima, que essa enzima é chamada hialuronidase. Então, essa enzima hialuronidase é que vai encontrar o óvulo. E é essa hialuronidase que vai penetrar no óvulo e levando o
do material genético masculino no momento exato da fecundação. Então, o complexo de Golgi, ele é muito importante. É um organoide responsável por armazenar substância e empacotar substância. Ele é responsável pela formação do lisossoma e o complexo de Golgi, ele é responsável pela formação do acrosoma do espermatozoide. Lisossomo. Lisossomo. O que é que o lisossomo faz? O lisossomo, ele é responsável pelas enzimas digestivas. É o lisossomo que vai realizar a digestão intracelular. Então, o lisossoma é que vai destruir as macromoléculas. O lisossoma atua na digestão intracelular. Sendo proteína, são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, armazenado no complexo de Golgi, depende sob forma de pequenas vesículas. Então, o lisossoma participa de processos de digestão de partículas englobadas, como na aula passada, fagocitose, englobamento de partículas sólidas, formando o que a gente chama de fagossoma. Pinocitose, responsável por englobamento de partícula líquida. Mas o lisossoma tem um detalhe importantíssimo. O lisossoma, ele realiza o que a gente chama de autofagia. Então ele se autodestrói. Exemplo de o lisossoma realiza é a regressão da cauda do girino. Então está lá o girinozinho. Esse girino, para chegar ao sapo adulto, ele vai sofrer várias metamorfoses, várias transformações. Uma das transformações é a regressão da sua cauda. E quem é que vai regredir essa cauda do girino? É a enzima digestiva liberada por quem? Pelo lisossoma. Então, na cauda do girino, está lá células que vai liberar esse lisossoma. E esse lisossoma começa a destruir a cauda do girino e vai regredir a cauda do girino, transformando em sapo adulto. Outro detalhe do lisossoma que não tem aqui, e eu vou falar para vocês, é uma doença chamada silicose, o pó de sílica. Pessoas que trabalham em fábricas onde é liberado esse pó de sílica. Esse pó de sílica, ele começa a destruir o seu pulmão, os alvéolos, a parede do pulmãozinho, a pleura. E o que é que vai acontecer? Essa silicose, que é a doença, destruiu através de quem? Das enzimas digestivas. Começa o quê? Começa a destruir através do lisossoma. Agora, vamos falar de outro organoide importantíssimo. O organoide que eu vou falar agora para vocês é um organoide chamado mitocôndria. O que é que a mitocôndria faz dentro da célula? A mitocôndria, ela é responsável pela formação da energia. A mitocôndria, ela vai produzir energia. Eu sempre digo, onde gasta mais energia é o local onde tem mais mitocôndria. Por exemplo, o nosso cérebro. O nosso cérebro é onde tem muita energia, o neurônio. Então, nessa região, tem muita o quê? Mitocôndrias. Célula muscular gasta muita energia. Se gasta muita energia, também tem muita o quê? Mitocôndria. Já na região onde você não gasta muita energia,
é o local onde tem menos mitocôndria. Então, a mitocôndria, dotada de duas membranas, também é encontrado em células eucarióticas. Uma externa lisa e uma interna dotada de pregas, denominada cristas mitocondriais. Transformam pela respiração aeróbia energia química da matéria orgânica em energia cinética. Energia cinética é o que? Velocidade para o metabolismo celular. Então a mitocôndria, ela vai transformar a energia química da matéria orgânica em energia cinética para o metabolismo celular. A estrutura da mitocôndria. A mitocôndria, ela tem sua estrutura. A mitocôndria também tem o DNA próprio. A mitocôndria, ela tem a matriz mitocondrial, onde vai ocorrer um ciclo muito importante. Esse ciclo é chamado ciclo de quê? De Krebs. Com liberação de quê? Gás carbônica. Nas cristas da membrana interna ocorre a cadeia respiratória, com liberação de quê? De água. Então eu tenho a matriz mitocondrial e eu tenho uma crista mitocondrial. A matriz mitocondrial é o local onde ocorrem as reações químicas, onde ocorre o ciclo de quê? De Krebs. Na crista mitocondrial, ou cadeia respiratória, ocorre a liberação de quê? De água. Está aqui a fotozinha de uma mitocôndria. Essa região aqui é a região que eu chamo de matriz mitocondrial. É essa região aqui onde vai acontecer as reações químicas. E essa região aqui vai ser o local onde eu tenho o que eu chamo de quê? Crista mitocondrial. É essa crista mitocondrial que vai acontecer a liberação de quê? De água. É nessa matriz mitocondrial que vai acontecer o que eu chamo de quê? De ciclo de Krebs. Está aqui crista mitocondrial, está aqui a matriz mitocondrial. Uma membrana externa e uma membrana interna, dotada de pregamento, chamado de crista, e outra de quê? Matriz. Onde na matriz se destaca a presença de quem? DNA. O que reforça a hipótese de uma associação entre ela e uma célula anaeróbia primitiva, formando a célula o quê? Aeróbia. Na biologia, ocorre o que a gente chama de endossimbiose. Essa endossimbiose subtende que essa célula, a mitocôndria, ela é formada a partir de uma célula anaeróbia. O ancestral dela é uma célula que não necessita do oxigênio. Isso é o que a gente chama de endossimbiose. Como ele diz aqui, ó. Onde destaca-se a presença de quem? DNA. Olha o DNA aqui, ó. Aqui eu tenho o DNA, que vai reforçar a hipótese de uma associação entre ela e a célula o quê? Anaeróbia. A anaeróbia não necessita do oxigênio. A aeróbia necessita do oxigênio. Um detalhe importante que é muito cobrado em prova: a mitocôndria, ela apresenta DNA. Por isso que vem a endossimbiose.
A cinética celular, divisão dos cílios e flagelo, constituídos por túbulos em número de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até máximo de 27, mais comum. Geralmente por célula encontramos dois, um a 90 graus do outro, diplossoma. Forma o fuso acromático durante a divisão celular, cílios e flagelo. O que é que aqui eu chamo? Isso daqui é uma organela chamada de centríolos. Então, os centríolos, ele é responsável pela formação dos cílios e dos flagelos. O que é que vai ajudar esse cílio? O que é que vai ajudar esse flagelo? Vai ajudar na locomoção do ser, da célula. Por exemplo, o paramécio, o protozoo paramécio, ele tem os cílios, é um ciliata. Já o Trypanosoma cruzi é da classe flagelata, ele tem um flagelo que vai ajudar na locomoção. Mas um ponto importante do centríolo, ele vai ajudar a formar o que a gente chama de fuso acromático. Esse fuso acromático, ele vai ajudar na divisão celular. Então, o centríolo, ele é responsável pela formação dos cílios e flagelo e pela formação do fuso acromático, que vai servir na divisão celular. Peroxomos é outro organela muito interessante. Ele converte algumas gorduras em glicose para a transformação de quê? Energia. Então o peroxomo, ele vai atuar, ele vai pegar uma substância inútil, que não serve muito para a gente, e transformar numa substância o quê? Útil. Como, por exemplo, ele vai converter algumas gorduras em que? Glicose. Já sabemos que a nossa célula depende de quê? De glicose. Que a glicose é que vai transformar o quê? Energia. Já sabemos que a gordura serve para quê? Armazenar. Então, o peroxomo, ele vai pegar essa gordura e transformar em quê? Glicose. Outro detalhe. Pequenas organelas repletas de enzimas. Então, o peroxomo, ele tem bastante o quê? Enzimas. Como a catalase. O que é que a catalase faz? A catalase decompora a água oxigenada em água mais oxigênio. Então, a catalase, ela vai pegar essa água oxigenada e ela vai decompor em água e o que? Oxigênio. Ela pega uma substância inútil e transforma numa substância o que? Útil. Tem como função proteger a célula contra altas concentrações de oxigênio, que poderiam destruir moléculas importantes. Um detalhe, o nosso fígado é muito importante para a nossa vida. Então, o nosso fígado tem essa organela chamada peroxomo. Por quê? No fígado e nos rins, ele vai atuar na desintoxicação e oxida quem? O álcool. Ele vai pegar e vai desintoxicar o nosso corpo. Ele vai pegar essa substância inútil e transformar numa substância o quê? Útil. Então, o peroxomo, ele desintoxica, oxidando o quê? O álcool. Ele vai destruir o álcool. Ele vai oxidar o álcool. Quem é que oxida o álcool? O peroxomo. Então, o peroxomo é uma organela muito importante. Cloroplasto. Cloroplasto. Quem tem cloroplasto é a célula
vegetal, dotado de uma dupla membrana. A célula animal, quem é que tem a dupla membrana? Mitocôndria. O cloroplasto é encontrado na célula o quê? Vegetal. Também tem uma dupla membrana. A interna apresenta pregamento chamado lamela. A interna da mitocôndria é chamada de quê? Matriz mitocondrial. Que lamela sobre as quais localiza-se o quê? A grana. O conjunto forma o quê? O grano. Cada um constitui vários o quê? Tilacoides. Está aqui, ó. Tilacoide é uma pastilha. O montantezinho forma o quê? O grano. Observa-se sobre as lamelas os granos. Cada um deles constituído por vários tilacoides. Tilacoide é o grano aqui, ó. Então isso aqui, ó, é o que eu chamo de grano. E uma pastilhazinha dessa aqui eu chamo de tilacoide. E o conjunto dele, vários granos, eu chamo de quê? De grana. O preenchimento lipoproteico chama-se o quê? Estômago. Organização de um tilacoide. Agora chegou o momento exato onde a gente fala em quê? Em forma de uma moeda, apresentando moléculas de clorofila. O que é clorofila? É a proteína que vai dar cor verde ao vegetal, que formarão quantas somas. Ocorrerá a fase clara de fotossíntese, com liberação de quê? Oxigênio, formação de quê? ATP e o NADP reduzido. Então esse momento é o que a gente chama de fotossíntese. Gente, é o que eu falei agora. O que é a fotossíntese? A fotossíntese ocorre dentro do cloroplasto. E essa fotossíntese, ele tem um momento exato. O que é que a fotossíntese faz? Ela tem duas fases. Ela tem a fase clara e ela tem a fase que? Escura. Na fase clara é chamado ciclo de Hill. Na fase escura é chamada ciclo de Calvin. Isso daqui é o momento exato que a gente chama de quê? Fotossíntese. A fase clara, o que é que vai acontecer? A água é decomposta. Através de quem? Fotólise. Começou a aparecer nomes diferentes. O que é a fotólise? Lise, quebra. Fotoluz. É a quebra na presença de quem? Da luz. Com liberação de quê? Oxigênio. Então, o vegetal está aqui. Bateu o raio solar. Quando bate o raio solar, essa água ela vai ser o quê? Decomposta. Mas vai ser decomposta através de quê? Da fotólise. A presença de quem? Da luz solar. Isso é que a gente chama de quê? Fase clara. Quando ocorre essa quebra da água através da fotólise, vai ocorrer a liberação de quem? Oxigênio. Então a planta recebe a luz solar, a planta ocorre a fotólise e libera o que? O oxigênio. Fase escura, ciclo de Calvin. Intervém o que? O gás carbônico com a síntese de quem? Glicose. Então esse gás carbônico começa a produzir o que? Glicose. Então a fotossíntese é muito importante para o vegetal. A fotossíntese ela necessita da luz. A luz ela decompõe a água através da fotólise, liberando o que? O oxigênio, que a gente precisa do oxigênio. Já o vegetal ele não precisa de oxigênio. O vegetal ele produz o oxigênio. O vegetal ele necessita de quem? Gás carbônico. Quando a gente respira, a gente libera o que? Gás carbônico. Liberando o gás carbônico, o vegetal recebe esse gás carbônico
Quando esse vegetal recebe o gás carbônico, ele começa a produzir o quê? Glicose. Isso é o que a gente chama de quê? Fotossíntese. A planta libera oxigênio, mas ela necessita do gás carbônico para produzir o quê? Glicose. Produzir o quê? Energia. A fotossíntese na folha ocorrerá principalmente no parênquima palissário, que se localiza-se abaixo da epiderme ventral, voltada para o Sol, formada por células prismáticas e com grande número de quê? Cloroplastos. Será menos intensa no parênquima lacunoso. A fase clara, como a gente viu agora, a fase clara teve o quê? Através da fotólise. A água ela é decomposta e é liberado o quê? O oxigênio. Mas a fase clara ocorre onde? No tilacoide. Já a fase escura ocorrerá onde? No estroma. É no todo. Uma parte da glicose excedente ser a desidratada, formando grãos de quê? Amido. Então, turma, na aula de hoje, revisamos células. Falei novamente a vocês a respeito da membrana plasmática, mas o ponto principal da aula de hoje é a respeito do citoplasma, é a respeito das organelas. No livro de vocês tem um capítulo de citoplasma, onde ele fala de todas as organelas. Como dica de estudo, observe a organela, observe a função dela, observe muito bem a fotossíntese, observe a cadeia respiratória que ocorre na mitocôndria, que a mitocôndria fornece energia. Estude o complexo de Golgi, estude o retículo endoplasmático, os lisossomos e um ponto importante, a fotossíntese, a parte clara e a parte escura. Eu deixo aí para vocês essa dica de estudo. Desejo a vocês um bom estudo, que tem no livro de vocês esse assunto, e até a nossa próxima aula com um assunto chamado de núcleo. Se vocês não entenderam membrana plasmática, se vocês não entenderam citoplasma, vocês vão ficar perdidos em núcleo. Estudem, porque vamos dar continuidade ao assunto até retornarmos, que tudo isso vai passar e a gente vai estar aqui para tirar dúvida e vocês fazerem uma boa prova. No mais, um grande abraço para vocês.